Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que estão aí de quarentena? Todo mundo em casa aí, viu? Nada de rua. Eu gravei esse vídeo aqui com os ângulos notáveis. Um assunto de trigonometria que a gente estava estudando antes do problema aí da quarentena, tá certo? E aí, esse vídeo, em algumas turmas, a gente já falou sobre ângulos notáveis. Em outras ainda não, mas a gente vai aprofundar um pouquinho e fazer algumas questões. Bom, essa é a tabela dos ângulos notáveis. A gente tem aqui três ângulos extremamente importantes que vocês têm que conhecer: o seno, o cosseno e a tangente deles, tá? Esses três ângulos aí, eles vão ser muito utilizados durante todo o estudo da trigonometria. Então, é bem importante que você conheça, além dos valores dos ângulos, também o seno, cosseno e a tangente de cada um deles. Então, aqui a gente tem o seno de 30 graus, que vale 1 sobre 2. O seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui embaixo é o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60, que é 1 sobre 2. E finalmente aqui a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 vale 1. E a tangente de 60 vale raiz de 3. Existe aqui uma regrinha, né, que é fácil de você perceber. Que se você for completar a tabela, você pode pensar aqui o seguinte, ó. Colocando 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente, você faz a sua tabela bem fácil assim. É tipo um macetezinho aqui, ó. Você coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1. O 2 embaixo de todos e a raiz onde não tiver o número 1. Então aqui, por exemplo, tem o número 1, não bota. Aqui tem, aqui não tem, bota raiz, bota raiz, bota raiz, bota raiz. Tem um, não bota raiz. E aí você completa essas duas linhas aqui, bem fácil, né? A tangente você tem que decorar, porque é um pouco mais chatinho aqui. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Bom, agora a gente vai fazer algumas questões. Aí eu separei 4 questões aqui para vocês. Como que a gente vai utilizar aquela tabela para resolver alguns problemas que envolvem a trigonometria. Então, esse é o primeiro problema e a gente vai tentar resolver aqui junto com vocês. O problema diz o seguinte: um nadador atravessa um rio seguindo um ângulo de 30 graus com uma das margens. Sabendo que a largura do rio mede 40 metros, determine a distância percorrida pelo nadador para atravessar o rio. Esse nadador aqui não sou eu não, viu? Bom, então o nosso problema diz que o nadador ele atravessa o rio seguindo um ângulo de 30 graus. Então vamos pensar aqui que aqui está o rio e ele está fazendo esse deslocamento aqui, seguindo o ângulo de 30 graus. Tá certo? No problema está dizendo também que a largura do rio é 40 metros. E o objetivo é determinar a distância percorrida. Então vamos chamar essa distância aqui, ó, de x. Ele vai fazer esse percurso aqui. Ele vai sair aqui do ponto A até o ponto B. Então, se a gente chamar esse cara aqui de ponto C, a gente tem um triângulo retângulo. E com isso, a gente pode dar nome aos lados do triângulo retângulo. Esse lado aqui, a gente viu muito aí na aula, que chama-se hipotenusa. Esse lado aqui, a gente viu também que se chama cateto oposto. Logo, a relação que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. E é ele que a gente vai utilizar, o seno desse ângulo aqui, que é 30 graus. E a relação do seno é cateto oposto 40, hipotenusa x. Pela tabela que a gente acabou de ver, você vai lá naquela tabela e está escrito lá que o seno de 30 graus vale 1 sobre 2. E aí, seno de 30 graus igual a 1 sobre 2, então isso vai ser igual a 40 sobre x. Fazendo a regrinha de 3 aqui, ó, x vezes 1 dá x,
2 vezes 40, 80. Então significa que a largura, que a distância percorrida pelo nadador é de 80 metros. Bom, vamos fazer a segunda questão agora. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte? Bom, então vamos tentar desenhar o triângulo e observar os elementos desse triângulo que a gente tem com os dados do problema. Bom, então na questão 2, a gente quer saber o comprimento da sombra da árvore. Imagine que está lá o chão, né, o solo, aqui está a árvore. O desenho não é muito bom não, viu? Imagine que tem lá a árvore e aqui, ó, o sol está aqui batendo aqui em cima, né? E fazendo uma sombra aqui na árvore. E a gente quer descobrir qual o comprimento dessa sombra aqui. Então eu já vou colocar logo o X aqui, tá? Tá certo? E o sol está fazendo 30 graus aqui no solo, né? E a gente tem a altura da árvore. A árvore tem 5 metros. Então, nesse caso aí, novamente, a gente vai determinar quem são os elementos do triângulo retângulo que a gente tem. Ó. A gente tem novamente um triângulo retângulo. Então, esse cara aqui é o cateto oposto. E esse elemento aqui é o cateto adjacente. Então, quando a gente tem cateto oposto e cateto adjacente, a gente tem a relação da tangente. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olhando a tabela da tangente de 30, lá na tabela nos diz que é raiz de 3 sobre 3. E isso é igual a 5 sobre x. E aí a gente faz nossa regrinha de 3, né? Raiz de 3x igual a 3 vezes 5, 15. Então o x ele vai ser igual a 15 dividido pela raiz de 3. Aqui eu vou querer só que você racionalize, tá? Você não vai dividir exatamente, mas você racionaliza como a gente aprendeu nas aulas passadas. Lembre-se lá que a gente falou que toda vez que a raiz estiver no denominador, a gente tem que racionalizar, né? Seria interessante escrever o resultado assim, ó. Tá? Então isso aqui vai ficar x igual a raiz de 15 raiz de 3, que é só juntar os dois. E aqui 3 vezes 3, 9, raiz de 9, 3, né? Finalmente, ó, dividindo aqui, ó, 15 dividido por 3, vamos botar logo o resultado, né? É igual a 5 raiz de 3. Isso aqui eu vou deixar, eu não vou exigir que você calcule a raiz de 3, tá? Ele pode ser deixado assim do jeito que está. Bom, na questão 3, determine no triângulo retângulo ABC as medidas de A e C indicadas. Esse daí é uma aplicação já direta. A gente já tem o triângulo retângulo e a gente precisa só determinar o valor de A e de C. E isso aí vai ser um pouquinho mais rápido de fazer, né? Vamos tentar fazer ali. Na questão 3, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa achar o valor de A e de C. Dentro do triângulo retângulo, o A representa a hipotenusa. O C ele representa o cateto adjacente, porque ele está próximo do ângulo. Tá? E o 10 representa o cateto oposto. Então, nesse caso aí, vamos achar logo a hipotenusa. Certo? A relação que usaremos para achar a hipotenusa é o seno, porque a gente tem o cateto oposto e precisa encontrar a hipotenusa. Então, seno de 30 graus vai ser igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30, lá pela tabela também, vale 1 sobre 2. E isso vai ser igual a 10 sobre A. Fazendo a continha, ó, A vai ser igual a 20. Então, esse daqui já é o valor da nossa hipotenusa. Agora, eu vou achar o valor de C utilizando, eu poderia utilizar tanto o
o cosseno como a tangente. Mas vamos utilizar o cosseno aqui, né? Então, o cosseno de 30 graus, que vai ser igual ao cateto adjacente, que é C, eu não sei ainda quem é, dividido pela hipotenusa, que é 20, que acabamos de achar. E o cosseno de 30, lá na nossa tabela, raiz de 3 sobre 2, igual a C sobre 20. Então, vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes C, igual a 20 raiz de 3, né? Não esqueça que aqui é só você juntar os dois. Então, C vai ser igual a 20 raiz de 3 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. Então, C vai ser 10 raiz de 3 unidades de comprimento. Bom, a questão 4 nos diz o seguinte. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Aí daqui embaixo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo, sendo dado ali a raiz de 2 igual a 1,41. Tá? Essa informação a gente vai utilizar no final da questão para determinar uma certa exatidão aí, né? Claro que não, porque a raiz de 2 é irracional, o valor do x, tá? Que seria o valor da altura da pipa em relação ao solo. Bom, então, nesse caso aí, novamente, vamos dar os nomes aos lados, né? Os lados que temos no problema. Então, esse lado aqui, ó, em relação ao ângulo de 45, é o cateto oposto. E esse lado aqui é a hipotenusa. Então, a relação que utilizamos quando temos o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Seno de 45 graus vai ser igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Na nossa tabela, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que vai ser x sobre 80. Novamente, usando a regra de 3 aqui, ó, 2x igual a 80 raiz de 2. Então, x vai ser igual a 80 raiz de 2 dividido por 2. E aí a gente divide 80 por 2, 40. Então, x é igual a 40. Aqui a gente vai substituir a raiz de 2 por 1,41. 1,41. Que foi dado no início do problema. E aí a gente multiplica, ó, 1,41 vezes 40. E aí vai ficar tudo zero aqui, né? 0. E aqui 4, 16, 4 e 1, 5. Somando aqui vai ficar 0, 4, 6, 5. Como aqui tem duas casas depois da vírgula, então eu vou colocar duas casas depois da vírgula. Significa que a pipa está a uma altura de 56,4 metros. Bom, então, pessoal, esse aí foi o tema ângulos notáveis. Na semana que vem eu vou lançar uma lista com alguns exercícios, tá certo? Vocês vão ter várias atividades que envolvem seno, cosseno e tangente, somente desses três ângulos utilizados: 30, 45 e 60 graus. Dê uma olhadinha na tabela, tenta analisar esse vídeo aí várias vezes, rever o vídeo várias vezes para tentar fazer os problemas de uma forma mais natural possível, tá? Agradeço muito a nossa amiga Miriam, que ajudou aqui a gente, a professora Miriam de Biologia, e Claudivan, nosso futuro professor de História aí do Heraldo também, que vai nos abrilhantar futuramente lá na nossa escola, tá? Muito obrigado e boa noite.